capítulo 22 de Provérbios, né? Provérbios, então, são princípios de sabedoria, aonde nos ensina, nos dá muito direcionamento do que nós devemos fazer, o que nós não devemos. Tem muita coisa aqui para a gente poder ter uma vida mais santificada, né? Então, Provérbios nos ensina muito, a palavra toda ensina, né? Mas Provérbios tem muita coisa bacana. Inclusive, eu sempre falo e repito em todas as lives, se você puder, faça esse estudo com sua família, com seus filhos, porque desde pequeno a gente tem que ensinar aos nossos filhos, né, os princípios que a gente deve viver. E aqui em Provérbios tem muitos princípios. Então, faça um estudo semanal, leia um dia na sua casa, com a sua família, e cada dia você lê um capítulo. Aqui tem todos os estudos, então você pode assistir antes de você, de repente, coordenar esse estudo, para você se sentir mais segura, à vontade. Então, eu sempre dou essa dica, porque é de grande valor você mostrar o caminho para a sua família, para seus filhos desde pequeno. Então, através da palavra, sempre através da palavra, baseado na palavra de Deus. Então, vamos começar nosso estudo hoje, capítulo 22, versículo 1. Bom dia. Então, vamos iniciar aqui. Versículo 1. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. Olha que versículo que sempre fala muito sobre a questão de riqueza, né? Então aqui está falando que você tem uma boa reputação. O que é reputação? As pessoas te respeitarem pela pessoa que você é, da forma que você se comporta, você ser uma pessoa bem vista, né? Então a boa reputação vale muito mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima, de boa reputação, vale mais que prata e ouro, né? Então aqui está no sentido de você ter um bom testemunho, né? Você ser uma pessoa de bom testemunho, e isso as pessoas vão te olhar, claro, que elas vão observar como você se comporta, o que você fala, a pessoa que você é. Então, você ter um bom testemunho vale muito mais do que você ser uma pessoa rica, né, que ouro e prata. Isso quer dizer, então a gente tem que o quê? O que nós estamos fazendo aqui, estudando a palavra, nos torna pessoas melhores. Toda a nossa base tem que ser baseada, nossa base de conhecimento tem que ser baseada na palavra, porque é aqui que nós nos tornamos pessoas mais parecidas com Jesus, né? A base é a Bíblia, não é em outros lugares que a gente vai conseguir isso. Então, por isso que temos que buscar o conhecimento e aplicar esse conhecimento. Não adianta só a gente ler a Bíblia, ver o que é certo e errado e não aplicar. Então, isso aí seria já, né, uma pessoa tola, né? Como fala muito das pessoas tolas aqui. Versículo 2. O rico e o pobre têm isto em comum: o Senhor é o Criador de ambos. Aqui o rico e o pobre têm isto em comum: o Senhor é o Criador de ambos. Então, tanto aqui tá dizendo de a gente não desprezar ninguém, né? Tanto o rico como o pobre, eles são criados por Deus. Então, a gente não deve desprezar ninguém. Tem gente que despreza as pessoas que não têm condições, né? Porque ele é pobre, é desprezada. E aí eu abro um parênteses por algo assim, que eu vou contar uma experiência minha, que eu sempre, quando eu leio alguma coisa relacionada a isso, de desprezar pessoas, mas isso já é uma coisa cultural. Eu lembro de, quando eu era pequena, sempre as pessoas tinham empregadas domésticas, né? Hoje não fala mais empregada, né, gente? Passando um avião aqui. Hoje não se fala mais empregada, hoje a gente fala secretária do lar. Mas, assim, a empregada na época da casa, elas nunca comiam junto com os patrões, né? E às vezes eu ouço em terapia
pessoas que foram, né, empregadas domésticas e que inclusive não podiam comer nem nos pratos dos patrões, existiam pratos separados, nem copos, talheres, é tudo separado. Eu acho isso absurdo, né? Mas isso é discriminação, né? Isso é desprezo, porque todos somos filhos de Deus, né? Então todos temos estamos no mesmo barco e nós não podemos desprezar porque uma pessoa é mais humilde do que a outra. E uma coisa que sempre me incomodou, mas isso é uma coisa cultural, vem de uma cultura, né? Eu lembro que eu sempre me incomodou a empregada com não comer na mesa, a empregada da secretária do lar não comer na mesa com a gente, né? Na minha casa, quando eu tive esse entendimento, eu sempre chamei todas as minhas colaboradoras a sentar-se à mesa para almoçar comigo, porque é uma coisa que me incomodava, a gente comendo no lugar, ela tem que comer na cozinha. Isso sempre me incomodou, mas é uma coisa de cultura, né? Então, mas às vezes nem ela se sente bem, porque já se sente inferior. Então é algo que a gente tem que pensar. Então esse versículo diz claramente aqui, né? O rico e o pobre têm isto em comum, o Senhor é o Criador de ambos. Então nós somos iguais, nós não podemos discriminar pessoas pela raça, pela cor, por nada. Aqui está bem claro nesse versículo sobre isso. Seja bem-vinda, Luana. Versículo 3. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. O que está dizendo aqui? Que as pessoas prudentes, elas evitam o mal, né? O perigo, o problema. Quando você é prudente, quando você tem sabedoria. Então, discernir, esse discernimento, né, de Deus, que a gente sempre tem que ter de Deus, a gente evita muitos problemas. Então, ser prudente, ser sábio, por isso que é importante esse aprendizado que a gente está tendo aqui. Porque muitas coisas aqui, baseado nesse conhecimento, a gente vai começar a discernir o que é certo e errado, né? E não vamos ter a inexperiência, como fala aqui, de a gente sofrer consequências por escolhas erradas. Então tá bem claro nesse versículo, né? Quando a gente estuda a palavra, a gente evita perigos, a gente evita muita coisa quando você tem esse discernimento. Então o prudente percebe o perigo e busca refúgio, né? Evita o perigo. E o inexperiente, quem não tem a sabedoria, segue adiante e sofre as consequências. Então por isso devemos sempre buscar a sabedoria em Deus e aplicá-la para podermos não sofrermos consequências. 4. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Eu estava até fazendo um post, agora não deu tempo de publicar, mas eu vou publicar daqui a pouco, falando sobre a humildade que nós devemos ter referente à nossa condição humana, né? Nós precisamos nos colocarmos como pessoas que somos pecadoras, nós nascemos assim, e nós temos que estar sempre buscando conhecimento e essa conexão, essa intimidade com Deus, porque nós precisamos, né, do perdão dos nossos pecados, porque nós pecamos todos os dias, nós temos o pecado dentro de nós, então nós temos que ser humilde de pedir perdão dos nossos pecados, nós temos que ser humilde para podermos, até meu post vai ser sobre, você precisa descer para depois subir. Então, a gente não pode achar que Deus tem que fazer tudo que a gente quer, não. E porque a gente às vezes está passando por tribulações, por dificuldades, e culpar Deus e culpar pessoas. Nós temos que nos colocar no papel de pessoas humildes, que nós precisamos, nós somos criaturas. Nós precisamos entender a nossa posição em Deus e não sermos arrogantes, não acharmos que nós somos... temos o poder, não, nós precisamos nos humilhar, nós precisamos nos colocar no nosso lugar e em Deus toda nossa esperança, e é nesse momento que você precisa descer, muitas vezes você precisa passar por tribulações, a gente tem que passar, mas com Deus, né, para depois você poder subir, depois você poder estar, né, em glória, receber uma bênção, mas primeiro às vezes a gente tem que descer. A gente tem que descer. Às vezes Deus nos quebra em pedacinhos para a gente entender que nós não somos nada. Nós não somos nada sem Deus. E tem pessoas que precisam passar por isso. Então, se você passa por tribulações, dificuldades,
Agradeça, porque Deus está te moldando, Deus está te vendo, testando você, quem você é, se você realmente vai ser, estar com Ele em todos os momentos, ou você vai abandoná-lo nos piores momentos. Ele está vendo quem você é, e a partir desse momento você vai se tornando mais forte. Todo deserto nos torna mais forte, nos faz crescer espiritualmente. Então agradeça e passe. Passe, porque você vai colher a sua vitória em Deus. E se não for da vontade dele, às vezes seu sonho, seu projeto que tanto você quer, você tem que aceitar. Porque às vezes não é da vontade dele, nem na hora, é na hora dele, não na sua hora. Então nós precisamos entender a nossa posição de criaturas, né? A gente precisa entender a nossa posição de dependência do Senhor em todos os momentos da nossa vida. Quando você entende isso, você desce para depois subir. É isso que está dizendo, então, a recompensa da humildade, de você entender que a gente depende totalmente de Deus e do temor de Deus, está falando aqui, são a riqueza, a honra e a vida. Então chega a ser uma promessa, né? Se você se humilhar, se você se colocar na posição de temer ao Senhor, e temer não é ter medo, e sim honrar a Deus, respeitar a Deus, principalmente respeitar as suas leis, né? E você vai colher riqueza, prosperidade, honra e vida eterna, né? Que tá falando aqui. Esse versículo, inclusive, eu já até sublinhei na minha Bíblia, porque é um versículo muito importante, que a gente precisa sempre lembrar desse versículo. 5. No caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer proteger a própria vida mantém-se longe deles. Esse versículo está muito claro de entender, né? Se você quiser proteger-se, não ande com pessoas perversas, né? Me diga com quem andas, que direi quem você é. Então, não vai fazer negócio com pessoas más, né? Mantenha-se longe delas. Ele está alertando aqui, isso é óbvio. Então, tem pessoas que andam com pessoas maldosas, vai ter problema, né? Então, manter-se longe. 6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Então, aqui fala sobre quem tem filhos, né? A gente sempre criar as crianças nos princípios de Deus. Estarmos sempre ensinando as regras certas. Não só falando, mas demonstrando. Porque a criança aprende muito mais por observação, pela sua atitude passiva, do que pela sua atitude ativa, porque você fala. Então não adianta você falar dos princípios de Deus e que Deus é isso e você não agir. Ela vê você mentindo, ela vê você subornando, ela vê você fazendo, né, coisas erradas. Então aí é hipocrisia. Então o que muito acontece. Então instruir nossos filhos, nossas crianças segundo os objetivos que você tem para ela. Quais objetivos que você tem para ela? Que ela cresça em amor, né? Que cresça uma criança temente a Deus. Então, porque fala aqui que mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Então, plante a semente. Às vezes, eu tenho por experiência na minha casa, né? Eu sempre criei meus filhos dentro dos princípios, né, bíblicos, sempre levei à igreja, eles iam na escolinha, eles se batizaram, né, se batizaram com... meu filho tinha 15, minha filha tinha 13, mas já eles que tomaram a decisão. Só que teve um tempo que eles estão agora eles estão bem na fase assim, de 18, 20 anos, estão meio afastados da igreja, não estão indo. Agora eu não posso obrigá-los mais. Mas eu plantei a semente. E aqui fala que quando você planta, ela vai dar frutos. Só que existem fases, né? E a gente tem que... Eu fiz a minha parte, então faça a sua parte com os seus filhos. Ensine, mostre, demonstre e você vai colher esses frutos um dia. Mesmo que às vezes ele se afaste por algum motivo, mas você fez sua parte. E a palavra não volta vazia. Isso Deus fala aqui, né? Toda palavra não volta vazia. Então é importante você instruir desde pequenininho seus filhos, tá? 7. O rico domina sobre o pobre
Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Aqui fala sobre você emprestar, né, dinheiro, a pessoa que empresta dos outros. Então, se você empresta dinheiro das pessoas, você sempre vai ser escravo daquela pessoa, né? Então, o ideal é não ficar pedindo coisa emprestada, né? Porque o rico domina sobre o pobre, porque quem empresta normalmente é mais rico, né? Então, ele vai dominar sobre você, né? Então ele vai dominar sobre quem pede emprestado. Então você gosta de pedir dinheiro emprestado, você fica devendo a pessoa, você fica, né? Às vezes pessoas que pegam até dinheiro com agiota, fica devendo agiota e se torna uma pessoa escrava, né? Então aqui tá falando sobre isso, né? Você tem aquele compromisso, né, com alguém sempre até você não pagar, né? Então tá alertando aqui, né, que realmente isso acontece, né? 8. Quem semeia a injustiça, colhe a maldade. Isso é óbvio, né, gente? O castigo da sua arrogância será completo. Então aqui já está falando, quem faz o mal, né? Quando você não é justo, isso vai gerar consequência com certeza. Mais cedo, mais tarde vai ter consequências. Então tá falando aqui, quem semeia a maldade, a injustiça, quem semeia a injustiça vai colher a maldade, né? E o castigo, que é as consequências da sua arrogância, será completo. Vai acontecer mais cedo, mais tarde, tá? É a justiça de Deus, né? Às vezes a justiça do homem, né? Também, né? Porque a pessoa, né? Aqui vamos dar um exemplo de um ladrão, né? Vai lá, roubou e tal, e aí de repente foi morto, né? Mas a gente tem que sempre pensar na justiça de Deus. 9. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Olha aqui sobre generosidade, né? Como Deus olha a tua generosidade. Você é uma pessoa generosa? Não importa se você não tem muitos recursos, mas às vezes eu vejo que as pessoas mais generosas são as que menos têm condições de ajudar, sabia? Eu já observei isso, tenho observado isso. As pessoas que mais existem dinheiro têm mais dificuldade de ajudar. Não é uma regra, mas assim, isso acontece muito, né? Aquela pessoa, mas eu só tenho dinheiro porque eu guardo. Tá, mas o que adianta guardar? A terra vai comer. Então você precisa ajudar, ser generoso com quem precisa, né? Então, e como Deus abençoa essas pessoas. Então, às vezes não tem aquele dinheiro ali, mas às vezes você vê alguém precisando, você ajuda, assim mesmo sem poder, muitas vezes. E Deus te retribui em dobro. Você é abençoado com isso. Olha aqui esse versículo muito claro. Quem é generoso será abençoado. As bênçãos vão cair sobre você. Então, tenha um coração generoso. Agora, também não adianta você ajudar com segunda intenção. Eu vou ajudar porque Deus vai me retribuir. Não, você tem que ter um coração assim já de você ver que a pessoa precisa, você já prontamente ajudar. Olha quantas tragédias estão acontecendo agora, né, no mundo. E quantas pessoas pedindo ajuda. E você às vezes não é capaz de mandar R$5 para ajudar. Sabe? R$5 é um dinheiro de um café. Sabe? Então você ter esse coração generoso de ajudar o próximo, né? Então as pessoas precisam de ajuda, né? Então a gente precisa ajudar. 10. Quando se manda embora o zombador, a briga acaba. Cessam as contendas e os insultos. Ou seja, né, quando você... Isso aqui me lembrou agora, essa semana mesmo, né, eu tô morando num condomínio muito grande aqui em São Paulo, e tem os grupos, né, tem 2 grupos, na verdade. E um dos grupos começou uma contenda lá por causa de... negócio de cachorro que fez cocô num lugar errado, e começaram a discutir. Nunca aconteceu isso, mas eu vi que a discussão tava indo para um lado assim, meio, sabe? E assim, é meio assim, já ficando meio chato aquilo ali. Aí o que eu tive uma ideia, gente? Peguei um versículo aqui da Bíblia, né? Falando sobre quando você receber uma instrução, você entender aquilo, né, e ser humilde de entender. E eu mandei esse versículo no grupo, gente, a discussão acabou na hora, né? Quem tava nervoso falou amém e não se falou mais nisso. Então aqui agora, quando eu li esse versículo estudando aqui, eu lembrei dessa atitude, né, que eu tive uma ideia de mandar e realmente funcionou, né? Acabou a discussão lá. Então, quando se manda embora o zombador, que, né, a pessoa que tá às vezes fazendo alguma coisa ali que não tá legal, né? A briga acaba.
cessam as contendas e os insultos. E assim também quando você está, às vezes, no meio de uma contenda, no meio de uma briga, se você tira a pessoa que está ali provocando aquilo, a briga cessa, tá? 11. Quem ama a sinceridade de coração e se expressa com elegância, será amigo do rei. Então aqui está falando sobre você, como é quem ama a sinceridade, a pessoa pura de coração e se expressa com elegância, será amigo do rei. Então você ser uma pessoa, quem ama a sinceridade, né? Você ser uma pessoa sincera, pura, não ser uma pessoa falsa, não ser uma pessoa interesseira, ser uma pessoa realmente que tem um coração puro. E quem sonda o nosso coração é Deus, então Ele sabe quem você é. Né? Você tem que ser essa pessoa pura, buscar essa pureza. Nosso coração é enganoso, tá? Então a gente tem que buscar sempre em Deus nos purificarmos em amor, em bondade, em justiça, né? Por isso que tem que ser essa busca diária, porque se a gente depender de nós não temos nada de bom dentro de nós, gente, né? Nós somos pecadores. E aqui tá falando como ele se expressa também com elegância. Então aqui tá falando sobre falar, a forma de se expressar, né? Tem pessoas que falam ríspida, falam de uma forma assim grosseira, né? E muitas vezes a forma de falar, a forma de se expressar e o jeito de falar muitas vezes deixa outra pessoa constrangida. Então se você tem esse jeito de falar grosseiro, cuida com isso, porque a forma de expressar com elegância é muito mais bonito, né? E isso vem muito da pessoa colérica, né? Aquela pessoa que foi criada numa casa que as pessoas falam alto e falam... às vezes a pessoa nem não quer agredir a outra, não quer machucar a outra, mas a forma de ela falar, ela agride com o jeito dela. Então temos que cuidar isso dentro de nós, começar a olhar isso, melhorar isso. Eu venho de uma família italiana com espanhol, então imagina, né? Então eu sofri muito com isso, assim, eu aprendi a ser uma pessoa que às vezes fala, mas eu não falando no sentido assim de magoar a pessoa, mas o jeito que eu falo às vezes magoa. Então isso eu tenho trabalhado muito na minha vida, melhorei muito, né? Mas ainda preciso melhorar bastante ainda, mas é uma coisa que a gente precisa olhar para dentro e a gente querer mudar, né? Então é um comportamento, né, que a gente precisa olhar para nós mesmos. 12. Os olhos do Senhor protegem o conhecimento, mas ele frustra as palavras dos infiéis. Então aqui está falando sobre os olhos do Senhor protegem o conhecimento. Então Deus, Ele protege quem está dentro da palavra de Deus, as pessoas sábias. Conhecimento é a sabedoria. Então quando você é uma pessoa sábia em Deus, os olhos do Senhor protegem esse conhecimento, mas Ele frustra as palavras dos infiéis. Uma pessoa que tem sonhos, projetos, que são infiéis, ele vai frustrar isso. Então, se não está em concordância com o que ele quer na sua vida, os seus sonhos e planos vão ser frustrados. De repente, por pouco tempo, mas vão ser frustrados. E principalmente fala aqui, mas ele frustra as palavras dos infiéis. Se você não está em concordância, se você não está alinhado com Deus, ele vai frustrar. Ele vai frustrar. Por isso que tudo nós temos que colocar para Deus, nossos sonhos, nossos projetos, porque é Ele que sabe o que é melhor para nós, Ele tem um propósito na sua vida. Então eu trabalho com os pacientes muitas vezes que trazem para mim muitos projetos e sonhos que não deram certo, não foram para frente, e elas ficaram extremamente frustradas por isso. E a pergunta que eu sempre faço é para elas: será que era da vontade de Deus isso para a sua vida? Você já se perguntou, você já colocou diante de Deus esse sonho que você queria realizar, esse projeto? Porque às vezes não é para você isso. E você coloca uma vida, uma perspectiva, uma expectativa naquilo que não é para você. E eu já passei por isso, quem me acompanha aqui há algum tempo sabe, meu cabelo tá aqui. Quem me acompanha aqui há um tempo sabe, há 6 meses atrás eu tinha eu tava para mudar para São Paulo, 6 meses atrás, e deu tudo errado, não deu nada certo, eu frustrei pra caramba com pessoas, e aí eu
descansei em Deus. Eu falei, Deus, vai ser na sua hora e não na minha, não é agora, não é desse jeito, ok. E descansei, não fiquei lá remoendo com raiva, né, com rancor não. E o que aconteceu 6 meses depois, Deus me trouxe para São Paulo através, né, de um outro projeto, que daí minha filha passou no vestibular, enfim, tô aqui, mas de uma forma diferente, porque Deus não queria naquele momento. Então a gente precisa entender isso. Quando a gente entende que tudo depende do que Deus quer para nós, a gente nós nos tornamos mais felizes, mais plenos, mais tranquilos, né? Porque a gente tem que colocar essa fé em Deus. 13. O preguiçoso diz: há um leão lá fora, serei morto na rua. De novo falando sobre preguiçoso aqui, né, gente? A palavra fala muito sobre preguiçoso, porque acho que Deus odeia o preguiçoso, né? Então, aqui tá falando que a desculpa, às vezes, que o preguiçoso, né, dá. Aqui há um leão lá fora, serei morto. Então, é uma incoerência, né, a preguiça, né? Então, é uma desculpa que ele dá. Né? Então não temos que ser preguiçosos. Quem tem preguiça não é uma coisa que Deus olha com bons olhos. Então, show preguiça e vamos fazer o que tem que fazer. 14. A conversa da mulher imoral é uma cova profunda. Nela cairá quem estiver sob a ira do Senhor. Então aqui tá falando, né, quem está afastado, né, dos caminhos de Deus e se deixa levar por conversas. Aqui tá falando de mulher imoral, mas pode ser homem também, tá? Então, a conversa de mulher imoral, aquela mulher que não, né, não tá nos caminhos, pode te levar a ter problemas, a lugares obscuros, a uma cova profunda, né? Então, não se deixe levar por prazeres carnais. Aqui, mulheres imorais, aquela mulher, né, que tenta te seduzir e te levar para lugares obscuros, né? Então, não se deixe levar por outras pessoas, né? Porque nela cairá quem estiver sobre a ira do Senhor, tá? 15. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Então aqui a criança já nasce com o mal, com o pecado. Então toda criança ela já tem uma tendência a fazer coisas erradas, né? Porque o mal está dentro, né? O pecado está dentro de nós. Nós somos pecadores desde a queda do homem pela Adão e Eva, né? Então, quando a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina, que é o educar, né? O educar a livrará dela. Então, nós como pais temos que educar nossos filhos com disciplina, sempre com educação, né? Que fala sobre vara, mas essa questão da vara, né, bater a criança, isso é muito complexo em estar falando. Eu acho que a gente precisa sim disciplinar, mas de uma forma de conversar, de explicar, né? A criança o que é certo e o que é errado. Não é só bater e não explicar, não educar. Tem pais que só batem, mas a criança não sabe nem porque está apanhando. Então é muito complicado isso. Então a gente precisa sim disciplinar nossos filhos, mas na base da educação, do entendimento e sempre na palavra de Deus, mostrando o que é certo e o que é errado. 16. Tanto quem oprime o pobre para enriquecer-se, como quem faz cortesia ao rico, com certeza passarão necessidade. Então aqui tá falando, né? Tanto quem oprime o pobre, pessoa que desdenha do pobre para enriquecer-se, passa a perna no pobre, usa as pessoas mais humildes, pobres, né, para enriquecer-se, e também quem faz cortesia ao rico, quem, né, só porque é rico fica puxando o saco e faz coisas pro rico, não cobra, com certeza passarão necessidade. Então essas pessoas não vão ser prósperas, porque sempre estão ou tirando do pobre ou querendo ficar perto, assim, ajudar o rico, né? Não faz cortesia, como quem faz cortesia ao rico, só porque é rico, né? Então essa pessoa não vai ter prosperidade, assim que eu entendi. E agora, gente, a gente vai entrar nos ditados dos sábios. O que é o ditado dos sábios? Os ditados dos sábios são 30 ditados que Salomão, ele pegou a sabedoria egípcia e ele compilou em 30 ditados. Então, ele fez essa compilação. E aqui nós vamos agora entrar nesses 30 ditados, tá? Então, o que ele fala aqui, ó? Preste atenção e ouça os ditados dos sábios.
porque naquela época tinha muitos sábios, né? Então ele pegou esses ditados desses sábios e compilou aqui em 30 ditados aqui, tá? É isso que quer dizer. Então preste atenção e ouça os ditados dos sábios e aplique o coração ao meu ensino. Será uma satisfação guardá-los no íntimo e tê-los todos na ponta da língua. Para que você confie no Senhor, a você hoje ensinarei. Já não lhe escrevi conselhos e instruções, ensinando-lhes palavras dignas de confiança, para que você responda com a verdade a quem o enviou? Então, ele está dizendo assim, que ele já fez, né, já não falou várias coisas aqui, né, palavras de confiança, dignas, que você responda a verdade para quem confiou. Então, ele já fez tudo isso até aqui, né, nesses provérbios. Então, agora ele vai compilar esses ditados, tá bom? É isso que ele está falando. Então, vamos ao primeiro ditado. Primeiro, não explore os pobres por serem pobres, nem oprima os necessitados no tribunal, pois o Senhor será o advogado deles e despojará da vida os que os despojarem. Esses ditados são bem... dá para entender bem, né? Não tem muito o que a gente falar aqui, né? Então, você não explorar, né? Não caluniar por ser pobre, não oprimir, né? Alguém, né? Que está, às vezes, diante da justiça, pois que o Senhor que vai ter a palavra final. A justiça vem de Deus. Sempre a justiça vem de Deus, né? Então, o Senhor será o advogado deles e despojará da vida os que os despojarem. Ditado 2. Não se associe com quem vive de mau humor. Olha que ditado interessante. Esse aqui até sublinhei na minha Bíblia. Não se associe com quem vive de mau humor. Nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Pessoas briguentas, mal-humoradas, né? Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Gente, é que muito da convivência com pessoas, né? Sabe aquelas pessoas negativas, aquelas pessoas mal-humoradas, aquelas pessoas que você fica perto delas até um trem, né? Então a gente aqui tá falando pra você não se associar, não ficar perto dessas pessoas, né? O duro é quando essa pessoa é seu marido ou sua mulher, né? Ou sua mãe ou seu pai, né? Isso que é duro. Então você tem que saber conviver com esse tipo de pessoa. Mas aqui fala pra você não ficar perto. Por isso que quando a gente fala assim, pessoa negativa, se você fica muito perto, você também se torna uma pessoa negativa. Se você fica perto de pessoas que são mal-humoradas, birrentas, briguentas, você acaba se tornando aquilo. Então aqui fala pra você não associar com esse tipo de pessoa. Se afastar de pessoas assim, tá? Agora é o 3. Não seja como aqueles que com um aperto de mãos empenham-se com outros e se tornam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? De novo falando sobre você emprestar dinheiro, ser fiador de alguém. Aqui tá falando para você não fazer isso, porque você pode perder, né, dinheiro com isso. Aqui tá a cama que se dorme. A não ser que seja uma pessoa muito assim, de confiança sua, da sua família, mas cuidado. Aqui fala várias passagens em Provérbios sobre você ser fiador de alguém. Já que se você quer ajudar alguém a ser fiador, não espere, às vezes não precisar pagar a dívida daquela pessoa, às vezes você vai precisar pagar, e aí você tá consciente disso, tá? Porque é muito provável que você vai ter que pagar a dívida quando você for fiador de alguém, tá? Isso que a Bíblia nos ensina. Então, tome cuidado com isso. 28 não, agora ditado 3. Ditado 3. 4. Não mude de lugar os antigos marcos, que limitam as propriedades que forem colocadas por seus antepassados. Aqui tá falando de roubo, né? Pessoas que às vezes têm uma propriedade de terra e vai lá e muda o marco, né? A divisa, tenta ganhar espaço, pegando a terra do outro. Isso é desonestidade. Então fala para não mudar o lugar dos antigos marcos, tá? Que limitam a propriedade. Então você ter honestidade, né? Porque senão você não você vai colher consequências disso, tá? E o último ditado fala sobre: você já observou um homem habilidoso em seu trabalho?
será promovido ao serviço real, não trabalhará para gente obscura. Então aqui sempre é um ditado falando que a gente sempre tem que buscar melhorar em tudo que for fazer, né? Pra gente prosperar. Sempre tentar dar o melhor de nós, buscar conhecimento, buscar sabedoria na palavra e estar sempre buscando, né? Ampliando esse conhecimento para a gente poder... Em todos os assuntos a gente precisa entender, buscar, para a gente poder prosperar mais. Então, você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? A pessoa habilidosa em seu trabalho é a pessoa que faz com carinho, faz da melhor forma, se dedica naquilo que está fazendo, sabe fazer, porque ela entende do que está fazendo, né? Faz com zelo. Então, ele será promovido ao serviço real, então ele vai prosperar. Então toda vez que nós fizermos, tudo que formos fazermos, sempre fazermos com muito carinho, muita atenção, muito zelo, fazer da melhor forma, porque a gente vai ter bênçãos de Deus, né? Você vai ser promovido ao serviço real e não trabalhará para gente obscura. Deus sonda tudo que você faz, então faça com bom grado tudo que você for fazer, não com má vontade, né? E tudo que fazemos temos que dedicar ao Senhor, dar glórias a Deus, tudo é para Ele, por Ele, tudo com Ele, tá bom? Terminamos mais o estudo de hoje. Esse capítulo 21 é muito rico, né, em ensinamentos. Então eu te recomendo, leia novamente na sua casa. Se você perdeu aqui, volte, assiste gravada. Compartilhe com alguém também, faça a sua parte de transbordar também na vida de outras pessoas, levar a palavra de Deus. O que nós fizemos aqui hoje foi só falar de sabedoria, que nós devemos, como devemos viver, como devemos agir. Então é só coisas boas, então a gente precisa compartilhar com outras pessoas também, tá bom? Quero agora fazer uma oração breve. Feche seus olhos e aí amanhã nós voltaremos, tá? Pai, Santo Deus, te rendemos graça por esse momento. Muito obrigada por me dar essa oportunidade de trazer aqui a tua palavra, o teu conhecimento, a tua sabedoria através da tua palavra, Senhor. Muito obrigada pelas pessoas que passaram por aqui, pelas pessoas que estão assistindo gravada, que elas consigam, Senhor, ter esse discernimento, consigam receber essa sabedoria, que o Senhor abra o coração, abra os olhos para que elas entendam qual é o seu propósito na vida delas, Pai. Que o Senhor possa trazer paz, sabedoria, prosperidade, plenitude e muita fé nesses corações, Pai, para que elas possam prosperar e que possam cumprir o seu propósito na vida delas. Eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe a vida delas, a família delas e o dia de hoje. Que traga muitas notícias boas e muita paz no coração. É assim que eu oro, em nome de Jesus, e te agradeço por mais um dia de nossa vida. Amém. Muito obrigada por estarem aqui, né? Sejam bem-vindos quem é a primeira vez. E, de novo, falando de segunda a sexta, eu estou aqui fazendo esse estudo de provérbios para ajudar você a ter um entendimento maior e trazer, né, mais sabedoria e que você aplique essa sabedoria na sua vida. Não só ouça e retenha, você aplique e transborde na vida de alguém. Ensine alguém também, né? Esse é o objetivo disso tudo, tá bom? Então fica com Deus, um grande beijo no coração e até amanhã estaremos aqui lendo 23. Tchau!